A menina pequena tem a habilidade de curar todas as coisas. Portanto, os ingredientes que ela toca se tornam iguarias deliciosas. Até atraem a atenção de um grupo de tesouros nacionais. Naquele dia, Fuyueci estava prestes a buscar sua irmã na escola. Então um mulherengo se adiantou. Uma pequena criatura parecia eternamente confusa. Olhando para Fuyueci, gritou pedindo ajuda. Irmão! Fuyueci correu e recuperou Xiao Qingyin. Depois, lançou uma série de chutes invisíveis de Foshan. Fique longe da minha irmã a partir de agora. O grito de protesto de Li Ning. Não é assim, irmão Si. Também gosto da sua irmã. Então, não deveríamos estar na mesma equipe? Por que você me bate? Fuyu o despediu. Pegou Qingyin no colo e entrou em casa. Li Ning mostrou-se astuto assim que entrou. Ele perguntou cuidadosamente. O tio Fu está em casa? Fuyueci balançou a cabeça. Ao ouvir isso, Li Ning não fingiu mais. Transformou-se diretamente em bandido. Tirou um saco plástico do seu uniforme. Soltou com destreza. Como uma tia servindo comida em uma festa. Continuou atacando sem parar. Qualquer fruta que pudesse ser vista em casa. Empacotou tudo e levou. Qingyin ficou surpresa e abriu os olhos arregalados. Essas frutas ela havia tocado especialmente naquela manhã. Quero guardá-las para meu terceiro irmão e meu irmão mais velho. O rostinho fofo do pequeno estava um pouco distorcido. Uma dor no coração que dificultava respirar. Boiueci não sabia. Seus olhos estavam cheios de desprezo e confusão. Você vai para casa abastecer? Como aquele San Wukong que comeu e tomou ontem. Pensando em San Wukong, Fuyueci pegou seu telefone e buscou algo. Vamos comer! Naquele momento, Tia Liu saiu da cozinha com os pratos. Olhando para a mesa cheia de iguarias deliciosas, Li Ning rapidamente pegou um pedaço de comida com os hashis e colocou na boca. No segundo seguinte, ele segurou o rosto com felicidade. Uau! Delicioso! Está delicioso, irmão Si. Por que tudo na sua casa é tão delicioso? Até o ar parece melhor do que em outros lugares. Fuyueci não respondeu, estava olhando as notícias no telefone. O coelho-leão que se perdeu esta madrugada ainda não foi encontrado. Pensou despreocupadamente. Para qual casa terão ido essas coisas? O dono também não denuncia. Naquele momento, do lado de fora da janela francesa, de entre as flores apareceu uma pequena cabeça acinzentada. San Wukong mostrou uma expressão de satisfação no rosto. Finalmente esperei até que começassem a comer. Depois de dizer isso, o corpo de San Wukong foi o primeiro a sair disparado dos arbustos, como um grande rato correndo descontroladamente. Crianças, a comida está pronta. Em seguida, todos os coelhos e leões o seguiram correndo em direção à porta. Uma algazarra tão grande não poderia passar despercebida por quem estava dentro de casa. Uau! O que é isso? Veja rápido! Quantos gatos selvagens! Parece ser a celebridade da internet no zoológico. Fuyueci ficou boquiaberto. Deixou cair o bolinho que tinha na boca. Murmurou atônito. É o rei macaco do grande escândalo no céu. Com a experiência da última vez, Fuyueci imediatamente ficou em alerta. Entrou em modo de precaução. Ele rapidamente pegou uma coxa de frango da mesa. Começou a fugir. No meio do caminho lembrou que tinha uma irmã. Correu de volta apressadamente para levar Qingyin diretamente para a cozinha. Aqueles que já passaram por isso haviam corrido. Os que não passaram ainda olhavam o espetáculo. No final, ainda mantém sua lealdade. Quando Fuyueci se foi, gritou para Li Ning, que estava atônito diante da mesa. Não olhe mais. Pegou um prato de sua comida favorita e saiu rápido. Li Ning está gravando um vídeo. Ao ouvir isso, olhou para ele confuso. Os coelhos não comem a comida que os humanos preparam. Por que você está tão nervoso, irmão Si? Eles não vêm até nós. Olha, você ainda está correndo com a comida na mão. Fuyueci fez uma pausa. Ela olhou para ele com uma expressão complexa e simpática. Se não fosse pela sua saúde, ele não só correria com os pratos. Poderia levar a mesa inteira enquanto corre. Não importa. Cada pessoa tem seu próprio destino. Ele levou Qingyin à cozinha. Depois, fechou a porta com força. Fora da sala de estar, Li Ning, segurando seu telefone, gravava um vídeo enquanto comentava. Agora estou na cena principal da casa de Mianshai. Podemos ver. O grande exército de exoneramento liderado por San Wukong está correndo na minha direção. O objetivo dele. Ainda não terminei de falar. San Wukong pulou na mesa de jantar. Um chute direto com a perna esquerda fez o celular de Li Ning voar.
Depois, agarrou uma grande coxa de frango. A sopa espirrou toda no rosto de Li Ning. Ele não teve tempo de se preocupar com seu telefone, porque atrás de Sun Wukong vinha um grupo de pequenas criaturas leão. Uau! É tóxico! Reagindo, ele saiu correndo para buscar o abraço do irmão Si. Os pratos e tigelas vazios da mesa caíram ruidosamente no chão. Parece como se passasse um enxame de gafanhotos. Por que você não está gravando? Você não queria ficar famoso? Fui Si perguntou lentamente. Os olhos de Li Ning estavam cheios de ressentimento. A pequena King encobriu a boca e ria escondida. Hehe. Divertido. Si pegou seu telefone e ligou para as pessoas do zoológico. No final, não esqueceu de acrescentar: traga mais dinheiro. Caso contrário, receio que não consigam cobrir depois. Uma semana depois, Fu Sihua estava no quarto espaçoso, olhando para as flores que King cuidava na varanda. Então entendi por que aqueles dois velhos loucos estavam tão loucos. Essas flores realmente parecem falsas. Refrescantes com aroma de flores, plantas e terra. É uma combinação de natureza e vitalidade. Tomei um gole. As manchas de idade em seu corpo diminuíram muito. Todas essas flores são cuidadas por King? Fu Sihua disse num tom calmo. A pequena King assentiu com certo orgulho. Sou eu. Olhando para a criança boba e simples, ele estendeu a mão e acariciou sua macia bochecha branca. King, vou te arranjar um mestre, tá bom? O que papai está dizendo? A pequena King piscou confusa com seus grandes olhos. Fu Sihua olhou nos olhos dela. O mestre que mencionou é alguém que pode racionalizar as habilidades de King. O professor Tang Gru do Instituto de Biomedicina da Academia de Ciências do país. Foi a primeira pessoa no país a propor que os compostos voláteis das plantas afetam a saúde humana. Fu Sihua Volite seu lemente profiter do professor Tan. Seu prestígio nesta área. Dar à habilidade de King uma justificativa científica. Ele acariciou o cabelo de King. Não contou agora quem era essa pessoa. Espere até eu falar com ele. Vou levá-la para vê-lo. A pequena King mexia as pernas. Seu rosto fofo tinha uma expressão séria. Papai começou a falar, mas parou. Está muito mal assim. Os dedos de Fu Sihua se moveram. Estou com um pouco de vontade de cutucar. Está bem. Descer para comer. Levantou-se e saiu do quarto. King rapidamente o seguiu. Sua voz soava um pouco ansiosa. Ah, papai, você ainda não disse quem é o mestre. A capital. Instituto de Biomedicina número 8. Fu Sihua levantou-se da cadeira. Assentiu levemente. Professor Tan. Tang Gru já tem 72 anos este ano. Com um cabelo completamente grisalho. Mas seu cabelo está um pouco bagunçado. Dá uma sensação de descuido. Depois de entrar, sentou-se diretamente na cadeira. Tomei um gole de chá de ervas. Não prestou atenção em Fu Sihua. Parecia que ele não estava de muito bom humor. Também, é irritante para qualquer pessoa ser interrompida no meio de um experimento. Ninguém estaria de bom humor. Tang Gru originalmente não queria vir, mas ouviu que alguém queria lhes dar algo. O projeto de pesquisa requer investimento. Se você tem algo a dizer, vá direto ao ponto. Meu experimento ainda não terminou. Preocupando-se com o temperamento estranho de Tang Gru, Fu Sihua foi direto ao ponto. Professor Tan, posso financiar com meu próprio dinheiro todos os projetos de pesquisa que seguirem no instituto, mas espero que possa aceitar minha filha como aprendiz. Ao ouvir isso, Tang Gru teve uma expressão de como esperado. Ele soltou uma risada fria. Sabia que todos vocês, capitalistas, são iguais. Fu Sihua falou com um tom calmo. Professor Tan, pode pensar nisso. Apenas o nome de Gui. Não deixarei que ela venha te incomodar. Tang Gru deixou a xícara de chá cair pesadamente. Detesto mais pessoas como vocês, que sempre capitalistas cheirando a dinheiro. Ao levantar os olhos no meio do insulto, viu a atitude deste homem. As últimas palavras ficaram presas na garganta. Ele corou intensamente. Esta pessoa não tem no corpo insultos que não poderia dizer. Não quero fazer nada apenas pelo nome. Estou procurando outra pessoa. A má conduta acadêmica foi fomentada por vocês. Volte de onde veio. Depois de dizer isso, virou-se e foi para o laboratório. Professor Tan, espere um momento. Fu Sihua pegou uma caixa de madeira longa que estava sobre a mesa. Mostrou o que havia dentro. Professor Tan, falemos sobre isso depois de ver. Tang Gru foi um acidente, mas não sabia que assim atrairiam sua atenção. Caminhou rapidamente em direção a Fu Sihua.
como se estivesse andando ligeiro. Um intenso aroma floral entrou diretamente em seu nariz. Os olhos de Tão-gru brilharam. Ele quis estender a mão para pegá-lo. Sua expressão era de emoção e espanto. Fu Sihuai observava atentamente a expressão de Tão-gru. Depois de ver sua mudança, com um clique, fechou a caixa. Deixe-me ver, deixe-me ver. Tão-gru levantou a cabeça e olhou para ele. Cadê teimosia de antes? Fu Sihuai disse calmamente. A história da minha filha. Está bem, está bem. Deixe-me ver primeiro. Tão-gru deu uns tapinhas no braço de Fu Sihuai, fingindo falar com ele discretamente. Vá buscar essa caixa de madeira longa. Não se mexeu. Isso é muito cedo, não é? Fu Sihuai tem uma voz elegante e calma. Esse movimento do professor Tan. Posso entender que aceita este presente de aprendiz? Está bem, está bem. Desliga. Depois de dizer isso, não pôde esperar e abriu a caixa de madeira. Ao ver a bela rosa quase perfeita dentro dela, não pôde deixar de se surpreender. Criar uma flor assim é o sonho da minha vida. Olhou para Fu Sihuai com olhos cheios de gratidão. Que ano sua filha está cursando este ano? Irei à escola dela cumprimentá-la. Também seria cumprir a condição. Inesperadamente, Fu Sihuai disse que não era necessário. Ela não foi para a universidade. Tão-gru ficou um pouco surpreso. Você já está abrindo caminho para o ensino médio. Isso é cedo demais, não é? No entanto, sentiu-se aliviado. É cedo demais para ir ao ensino médio. Não irei ao instituto incomodá-lo. Fu Sihuai olhou para sua expressão. Parecia saber o que ele estava pensando. Fu Sihuai observou sua expressão. Ensino fundamental. Também não é isso. Não me diga que é primário. É um jardim de infância. A expressão de Tão-gru quebrou-se. Sua visão escureceu. Quase desmaiou. Não me diga que você veio me provocar de propósito. Acabou de entrar no jardim de infância e já veio me procurar para ser seu aprendiz? O que ela poderia entender? A expressão de Fu Sihuai continuava a mesma. Então é apenas um nome. Mas talvez mais tarde haja alguma promoção, se houver meios de comunicação entrando em contato para isso. Esperamos que o professor Tan coopere. Tão-gru, abraçando uma caixa de madeira, tinha uma expressão de total desânimo. Acabou. Agora todo o país saberá que foi subornado. Velhice. Sua reputação de ser honesto e justo por toda a vida foi arruinada dessa forma. Vá embora de uma vez. Não quero te ver agora. Dentro da família Fu Yuesi acabará de voltar para casa com sua irmã nos braços. Então viu várias tias arrumando coisas. Tia Liu? O que estão fazendo? Tia Liu sorriu um pouco. Não teve tempo de falar. Justo quando desceu do andar, Fu Sihuai respondeu. Voltaremos para a capital. Se tiverem algo, digam agora para te aguardar. Fu Yuesi ficou um pouco perplexa. Por que tão repentinamente? Hoje é apenas terça-feira. Ainda faltam 2 dias para o pequeno descanso. Do lado da escola. O assistente pediu permissão para vocês. Fu Yuesi não se opôs. Se não fosse porque seu pai está aqui, já poderia pular de alegria. Antecipar as férias significa que não precisa esperar até o último dia. Também não ouvirá quais são as tarefas que o professor atribuiu. Ele pode brincar por 10 dias. E além disso, não tem tarefas. Quando voltar para entregar as tarefas, dirá com cara inocente que esteve ausente com permissão. Esforçou-se para não sorrir. Suspirou fingindo desânimo. Virou-se e subiu as escadas para pegar seu console de videogame. Huiquin levantou a cabeça e viu sua expressão distorcida. Irmão, que estranho. Dentro do escritório, Fu Sihuai estava organizando o computador e os documentos. Enquanto isso, sua mão tocou acidentalmente algo frio no chão. Agachou-se e pegou. Olhou para o número 749 por bastante tempo. Agência Nacional de Segurança. Subestação 749. Pensando em Kingin. Decididamente, colocou a placa no cofre. Não pode tomar decisões por Kingin. Esperará até que Kingin queira ir por conta própria. Então a retirará. Lá embaixo, Fu Yuesi segurava Fu Shoiki. Fu Shoiki levantou o rosto. Kingin. A pequena Kingin correu rapidamente para ele. Mas ela era muito baixa. Não conseguia alcançar o irmão San. Não veio me ver por tanto tempo. Fu Shoiki levantou a mão e acariciou sua cabeça cabeluda. Eu. A pequena se sente um pouco insegura. Seu rosto suave e pálido corou intensamente. Ela foi para a escola. Passou pelo tratamento rigoroso da escola. Mas ao chegar em casa, caiu de cabeça na cama para dormir.
Fuiueci estava ao lado brincando de forma séria. Ao ouvir isso, Fu Shuiqi curvou os lábios. Em seus olhos claros se espalhou um sorriso sutil. O avião acabou de chegar à capital. Fora do aeroporto deserto. Vários carros estavam estacionados lá. Vimos as pessoas descendo. Já sabiam da notícia e esperavam ansiosamente. O sorridente Guaxu se aproximou. Estava esperando por vocês há muito tempo. Ir embora. Vou levá-los de volta. Ao se aproximar, primeiro abraçou Qin. Depois fez um gesto para Fu Sihuai. Fu Sihuai não se moveu. Ele olhou para outro homem correndo. Senhor, senhor! O assistente Mufeng correu ofegante até eles. Foi trancado no carro pelo guarda-costas que Xiao Shu trouxe. Saiu à força pela janela do carro. Mufeng está reclamando. Apontando indignado. O senhor Xiao me ameaçou para não vir buscá-lo. Também me trancou dentro do carro. Estava pensando em ser o primeiro a cumprimentá-lo. Xiao Shu sorriu de forma travessa. Enquanto falava, recuou um pouco sem que ninguém percebesse. Naquele momento, com sua visão periférica, viu um Phaeton preto parar. Seu coração deu um salto. Reconheceu aquele carro. De Gu Shumin. Maldito! Esse maldito veio disputar a criança. E, por outro lado, Gu Shumin semicerrava os olhos. Depois de ver quem estava abraçando Qingin, mudou imediatamente a caminhada para a corrida. Enquanto corria, apontava para Xiao Shu gritando. Você, sem vergonha! Vai roubar a criança! Solte rápido! Xiao Shu não solta. Apertou Qingin e saiu correndo. Papai! A pequena se assustou. A pequena voz trêmula estava aterrorizada. Fu Sihuai ouviu. Rapidamente fez seu assistente persegui-lo. Xiao Shu abriu a porta do carro às pressas. Jogou Qingin no banco do passageiro. Virou-se rapidamente e entrou do outro lado para dirigir. A pequena se encostou na janela do carro, olhando para Fuiueci, que ficava cada vez menor lá fora. Logo depois, a rapariga foi disputada freneticamente pelos grandes chefes da capital. Qingin acabou de chegar a Kyoto com o seu pai adotivo. Foi levada à força para casa pelo tio Xiao, que já a esperava há muito tempo. Vamos para a casa de Xiao Shu. Qingin olhou para ele algo devastada. Tio Xiao, não podes fazer isto. Xiao Shu não tem um pingo de consciência. Com a mão direita, desordenadamente acaricia a cabecinha de Qingin. O tio também não tem outra escolha. Anda, Qingin. Fica alguns dias em casa do tio. A pequena Qingin, desesperada, recostou-se para trás. O papá virá buscar-me. Xiao Shu acenou com um som. Depois, disse. A menos que ele venha buscar-te pessoalmente. Caso contrário, não poderás voltar. Mas ele vai tratar dos assuntos de Xiao Shui esta noite. Definitivamente não tem tempo. Ele sabe isso muito bem. Também veio com tudo planeado. 10 minutos depois, o carro parou em frente ao portão da casa do Xiao. A família Xiao é muito, muito grande. É um pátio de estilo chinês. O pátio está cheio de densas. Então, que tal? A casa do tio é bonita, não é? Porque a vista aqui é muito bela. A dizer a verdade, Qingin acha que é muito bonita. Ela gosta de lugares com muitas plantas. Mas como foi levada à força, não estava assim tão feliz. Ao ver a expressão conflituosa no seu rostinho, Xiao Shu sorriu como uma raposa. Depois levou Qingin para um sótão. Quando Qingin viu um monte de vestidos no quarto, nem sabia com que estado de espírito encarar aquilo. O tio Xiao é mesmo um verdadeiro conspirador. Meia-noite. A lua brilhante pendia alta. A luz da lua atravessava a janela do sótão e caía no chão, iluminando a casa de forma clara. Confusa e desorientada, pareceu ouvir o som da porta abrir-se. A porta abriu-se uma fresta. Um segundo depois, fechou-se suavemente. Entre o sono e o despertar, ela adivinhou que essa pessoa era o tio Pu. Depois que a porta se fechou, os passos pequenos afastaram-se pouco a pouco. Qingin voltou a dormir. Quando o céu começou a clarear um pouco, uma lufada de vento fresco entrou pela janela do sótão, acordando a Qingin, que dormia profundamente. A pequena levantou-se lentamente da cama, estendeu a mão e tocou na roupa que ia vestir hoje. Colocou-a no edredão que ainda estava quente. Sentiu-se quentinha, quentinha, e voltou a colocá-la. Quando sentiu que já estava aquecida, a pequena saiu da cama. Vestiu-se com rapidez e destreza. Dirigiu-se para o pátio embaixo. A pequenita vagueava sem rumo pelo pátio. Enquanto caminhava, sentia um leve aroma osmanto. Qingin caminhou na direção da origem do aroma.
No centro do pátio estava plantada uma grande árvore de osmanto. Flores amarelas brotavam entre as folhas. Kingin aproximou-se da árvore. Algumas pétalas de osmanto caíram-lhe sobre o ombro. Parecia uma bolinha de massa branca como a neve com sabor a osmanto. A pequena olhou em volta. Depois de se certificar de que não havia ninguém, um par de mãos acariciou o tronco da árvore. Ela olhou para a grande árvore. A árvore de osmanto parecia estar a olhá-la também. Nesse momento, de repente, uma chuva perfumada de osmanto caiu diante dela. Naquele momento, claramente não havia vento. Mesmo assim, as pétalas da árvore caíram exatamente sobre ela, oferecendo-lhe um vestido perfumado. De nada. A pequenita virou-se e sorriu docemente. Depois, abanou a cabecinha como um cachorrinho. Nesse momento, no maior sótão da casa, uma mulher de rosto frio e distante abriu uma janela, deixando espalhar-se o cheiro a sangue da casa. A luz dentro da casa era tênue. Transmitia uma morte silenciosa e em decomposição. Xiao Qingdai estava apoiada no parapeito da janela. No seu rosto excessivamente magro, apenas os olhos se destacavam pelo brilho. Estava cansada da mesma vista exterior durante 3 anos. Ela semicerrava os olhos, quando se preparava para partir. E o Guanzong, entre as flores verdes, parecia que algo tinha saído dali. Era um cachorrinho completamente coberto de pelos brancos. Em cima da sua cabeça havia folhas e flores caídas. Correndo descontrolado entre as árvores, parecia um pequeno samoiedo. Xiao Qingdai ficou atônita por um momento. Em seu coração impassível surgiram algumas ondas. Odazi balançou a cabeça. Sentiu-se completamente abalado, como se tudo tremesse. As folhas em seu cabelo caíram uma por uma. Kingin está ficando brava. Xiao Tian sacudiu a cabeça. Um grande punhado de folhas. Por que tudo cai em cima dela? Então, a menina tirou seu chale. Acariciou cuidadosamente as flores e folhas caídas. Está um pouco frio. Ela estremeceu levemente. Apressou-se em se vestir novamente. Kingin levantou a cabeça. Assustou-se com a pessoa próxima da janela. Era uma tia muito magra. Sua pele refletia um branco doentio. O olhar era desanimado e cheio de melancolia. Mesmo assim, sua elegância permanecia intacta. Kingin ficou surpresa. Sentiu que essa tia lhe parecia um pouco familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Olá, tia. Kingin chamou docemente debaixo da janela. Olá. A voz da mulher era fria e preguiçosa. Kingin é uma menina que gosta de ser tímida. Quando enfrenta estranhos, ela não falaria por iniciativa própria, mas agora sentia, inexplicavelmente, vontade de dizer muitas coisas. Tia, essas flores são suas, certo? A menina, com voz suave e infantil, apontou para a flor de lótus à sua frente e perguntou. Xiao Qingdai olhou para o rosto dela. Nem sequer olhou para as flores. Não. Kingin também não se sentiu muito decepcionada. A pequena se aproximou um pouquinho mais. Fixou o olhar nas bochechas finas e na pele translúcida dela. Sua testa tingiu-se de um leve temor. Tia, você está doente? Talvez fosse por estar com o olhar baixo. Seu rosto parecia muito mais suave. Estou doente. A voz é tão fria quanto antes. Fala com um tom um tanto despreocupado. Por que você está doente? Depois de fazer essa pergunta, a pequena Kingin se sentiu entediada. Será que a tia vai achar que ela fala demais? Xiao Qingdai não sentiu nada. Seu humor estava incomumente tranquilo. Não está feliz. Xiao Qingin ficou atônita por um momento. Depois, levantou o rostinho e perguntou curiosa. Você não é feliz todos os dias? Xiao Qingdai assentiu. Depois acrescentou suavemente. Exceto por hoje. Ao ouvir essa resposta, a menininha ficou em silêncio por um momento. O que vamos fazer? Ela não pode curar a doença da infelicidade. Enquanto pensava, o olhar de Xiao Qingdai permaneceu em seu rosto. Nunca se afastou. De repente, os olhos da pequena brilharam, como se tivesse pensado em algo. Tia, quer que eu te mostre um truque de mágica? Assim que terminou de falar, Kingin virou-se, entre as flores de 3 bêbados. Colheu um botão que ainda não havia florescido. Tia, vou colher uma florzinha para você. Arrancou-a. Xiao Qingdai apoiou-se preguiçosamente na janela. Quer ver o que ela vai fazer? É um botão que está prestes a florescer. Primeiro, esforçou-se para mostrá-lo a Xiao Qingdai. Em seu rostinho doce, mostra uma seriedade inocente. É que ainda não floresceu. Vou arrancar uma florzinha para você, tá? Suas pequenas mãos se fecharam com força. Tia, olha para minhas mãos. Preste atenção, tá?
Xiao Qingdai assentiu com cumplicidade. Finalmente, desviou o olhar do rostinho da menina. Qingyin sorriu mostrando uma fileira de dentinhos brancos. Esforçou-se para levantar a mão o mais alto possível. Sua voz doce soou muito alegre. Sorria levemente. Depois, lentamente abriu as mãos. Florescer. Com essas duas palavras que disse, logo depois, o botão do hibisco de 3 bêbados em sua mão começou a florescer a uma velocidade incrível. Xiao Qingdai ficou atônita. Ela olhou para aquela flor. Olhou novamente para a menina, cheia de expectativa. Nesse momento, a luz do céu rompeu entre as nuvens. O primeiro raio de sol atravessou as folhas das árvores e se filtrou de forma salpicada sobre o rosto da menina, observando seus olhos brilhantes, sorrindo com olhos como luas crescentes, brilhantes e alegres. Xiao Qingdai pensou consigo mesma. Deve ser que a Via Láctea caiu do céu. As estrelas fluíram para seus olhos. Só assim poderia ver tamanha imensidão de estrelas. Nos olhos dela brilha uma luz suave e resplandecente. Ela estendeu a mão. Sorriu. Suas sobrancelhas e olhos, antes sem vida, pareciam reviver novamente. Dou para você. Dou para você. Ao vê-la sorrir, Qingyin também sorriu. Embora seu sorriso fosse um tanto bobo, ela caminhou até debaixo da janela. Esforçou-se em levantar a flor na ponta dos pés. Xiao Qingdai se abaixou. Seus dedos frios pegaram a flor. Tia, fiz um truque de mágica para você. Você não pode ficar triste nunca mais. Com a voz suave e fofa de uma menina. Inconscientemente, havia um tom um pouco manhoso. Os dedos delicados de Xiao Qingdai giraram a flor. Desviou o olhar para a criança. Nos olhos esperançosos da pequena, seus lábios pálidos sussurraram. Não. Qingyin a olhou com lágrimas nos olhos. Se você fizer esse truque de mágica só para mim, eu vou te obedecer. Qingyin recuperou seu ânimo. Num instante recuperou sua vitalidade. Vou trocar por você. Não vou trocar por mais ninguém. Ela estendeu a mão ao lado da cabeça. Eu juro. Xiao Qingdai apoiou o queixo na mão. Quer brincar? Perguntou a pequena lá embaixo. Qingyin queria subir. Ela estava prestes a sentir. De longe no céu, de repente se ouviu um som de explosão. Ela olhou para cima. Eram fogos de artifício estourando. Qingyin viu aqueles fogos de artifício explodirem um após o outro no céu. Depois se transformarem em grandes letras. Xiao Hu, devolve meu filho. A direção dos fogos de artifício era o lugar mais distante de Xiao Qingdai. Qingyin queria subir, mas se certificando de que pudesse ver. No carro ao lado de Gu Shumin, Fu Sihuai desviou o olhar com dificuldade. Tem certeza de que isso é útil? É útil. Gu Shumin ficou animado, apontando para casa com raiva. Xiao Shu é descarado. Se a tia Dai vir, com certeza não ficará parada. Ontem à noite, Xiao Shu teve a ousadia de mandar os seguranças expulsá-lo. Enfurecido, passou a noite encomendando esses fogos de artifício. No sótão, Xiao Qingdai conseguiu ver. Ela olhou para baixo e perguntou à pequena bola de confusão. Foi Xiao Shu quem te trouxe? Sim, sim. Qingyin apertou seus pequenos punhos. Fico um pouco irritada só de pensar nisso. Reclamou com raiva. Embora fosse apenas seu primeiro dia com aquela tia. Mas queria dizer a ela. Tio Xiao. Ele estava ao lado do avião. Parou meu irmão. E então me abraçou e correu. Chegamos aqui. Xiao Qingdai entendeu. Ela olhou rapidamente para a flor em sua mão. Mais ou menos entendeu o motivo. A porta do quarto foi aberta de repente. Ela não olhou para trás. Falou com Xuan-er, que entrou. Devolva a criança à sua família. E depois traga Xiao Shu para mim. Xuan-er assentiu. Fechou a porta e saiu para procurar Qingyin. Quando Qingyin foi levantada e estava pronta para ir embora, ela acenou para sua tia no sótão. Com uma voz suave e infantil. Tia, você tem que estar feliz todos os dias. Xiao Qingdai assentiu. Sua voz era tranquila. Você também deve se lembrar do que prometeu. Está bem. Muito firme. Minutos depois, Xiao Shu abriu a porta suavemente e entrou. Depois de entrar, abaixou a cabeça. Chamou obedientemente de irmã mais velha. Xiao Qingdai recostou-se na cadeira, girando as flores na mão com um olhar sombrio. Porque estava de costas para a fonte de luz. Xiao Shu não conseguia ver claramente a expressão em seu rosto. Aquela criança foi cruelmente levada embora. Depois de um bom tempo, ela falou. Não se podia distinguir a emoção em sua voz. Xiao Shu respondeu que sim. Ele levantou a cabeça. Seu tom era um pouco urgente.
Irmã mais velha. Aquela criança tem habilidades especiais. Essas flores foram colhidas ao redor dela. Hoje você sentiu o cheiro do osmanto lá fora, não foi? Isso é. Antes que ele terminasse de falar, Xiao Qingdai levantou seu rosto pálido e delicado. Sua expressão era impassível, mas era como um lago congelado que fazia arrepiar a espinha. Não. Xiao Shu ficou atônito. Seu punho suspenso afrouxou e depois se apertou. Irmã mais velha. Foi a primeira vez que ele desobedeceu a Xiao Qingdai. Eu a trouxe aqui para ficar por 2 dias. Para ela não é nada. Não vou machucá-la. Não é permitido. É mais útil do que tomar 1 mês de remédios. Depois que ele disse isso, de repente, o quarto ficou em silêncio. Xiao Qingdai apertou um pouco mais a mão que segurava a flor. Seu olhar era frio. Pronunciou 2 palavras levemente. Venha aqui. O coração de Xiao Shu deu um salto. Ele se aproximou com o rosto tenso. Ao se aproximar, ajoelhou-se sobre um joelho. Xiao Qingdai colocou a flor de hibisco de lado. Levantou a mão e deu-lhe um forte tapa. Depois de um estalo, Xiao Shu virou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. O rosto de Xiao Qingdai permanecia inexpressivo. Ela olhou nos olhos dele. Sua voz era fria e calma. Palavra por palavra. Não tenho certeza. Xiao Shu sabia que ela estava com raiva. Ele não ousou dizer nada. Cabeça baixa. Irmã mais velha, eu sei que errei. Irmã mais velha, eu sei que estava errado. Não fique com raiva. Xiao Qingdai retirou a mão. Fechou os olhos doente e fraca. Ela parecia ainda mais abatida. Seu rosto estava muito pálido. Xiao Shu levantou a cabeça com cautela. Suavemente. Irmã mais velha. Vou embora primeiro. Depois de sair do sótão, Xiao Shu levantou a mão e tocou o rosto suavemente. Num instante, a dor o fez cerrar os dentes e contorcer o rosto. Esse tapa foi dado com raiva. Ela usou toda a força. Além disso, fazia muitos anos que ele não apanhava. Esse tapa realmente vai doer por alguns dias. Neste momento, numa mansão com vista para o rio, Fu Sihuai segurava uma garotinha adormecida nos braços. A pequena Qingyin tinha dormido muito tarde na noite anterior. Além disso, porque o vento a acordou pela manhã. Então, no caminho de volta para casa, acabou adormecendo sem perceber. No dia seguinte, a pequena acabava de acordar. Assustou-se com a aparição repentina de uma figura ao lado da cama. Acontece que Fu Yuexi já estava vigiando a irmã ao lado da cama. Irmão! No instante em que o viu, os olhos de Qingyin brilharam. Ficou muito surpresa. É você, irmão! Voltei para casa. Nos olhos de Fu Yuexi, o sorriso se aprofundou. Ele se abaixou e pegou a menina no colo. A ponta do nariz estava cheia da fragrância do osmanto. Meu pai te trouxe de volta. Esta é a nossa casa em Pequim. Ele levou Qingyin ao restaurante. No caminho, saiu para ligar para o assistente Mu Feng, para que trouxesse as marcas de roupas infantis selecionadas. Cerca de 10 minutos depois, a garotinha saiu da sala de jantar depois de comer. Liso viu que a sala havia mudado drasticamente. Seu rostinho estava cheio de confusão. A sala, que antes estava vazia, agora estava cheia de gente. E havia muitas roupas. Ela voltou a olhar para Fu Yuexi. O jovem acenou com a mão. Muito mal. Irmã, vai fazer fila. As escolhidas ficarão. As que não gostar, levem de volta. Vários responsáveis de marcas olhavam Qingyin com entusiasmo, apresentando a ela suas próprias marcas. Fu Yuexi ficou ao lado observando por um tempo. De vez em quando dava algumas opiniões. Sob sua recomendação, Qingyin experimentou dezenas de conjuntos de roupa. No começo, Fu Yuexi realmente queria ajudá-la a encontrar roupas adequadas. Mas ao ver a pequena Qingyin trocando uma após outra, de repente ficou viciado. Isso parece jogar Miracle Nick. Qingyin saiu do quarto, cansada. Ao ver mais de 10 conjuntos de roupas enfileirados, ficou tonta. Ouviu Fu Yuexi dizer: leva também aquele conjunto de ursinho branco. Vamos ver também como fica o amarelo. Deixa pra lá. Pendura cada cor na fila. Ao vê-lo com aquela expressão relaxada, Qingyin exclamou: ai! Correu até ele, furiosa. A pequena tinha o rostinho vermelho de raiva. Levantando o pequeno punho rosado, avançou sobre ele, ameaçando de forma brincalhona. Irmão malvado! Vou te bater! Fu Yuexi assegurou. Quando a pequena Qingyin se aproximou com o punho levantado, fingiu estar sofrendo e se deixou cair no sofá. Nesse momento, ao longe,
um representante da marca abriu o celular em silêncio. De pé atrás de um obstáculo, pressionou o botão de gravar em silêncio. Fuiuesi olhou para a montanha de roupas à sua frente. Então começou a pensar onde colocá-las. Passou por cada quarto vazio. Finalmente ficou em silêncio na porta do quarto principal. Esse quarto é o mais iluminado da casa, com a melhor vista, também o maior. No entanto, ninguém o ocupa. Tirou o celular do bolso. Discou o número do pai. Disse com dúvida: Pai, quero transformar o quarto que Xi gosta no closet da minha irmãzinha. No começo não tinha muitas expectativas, mas não esperava que do outro lado do telefone viesse uma voz suave. Mude. Ao ouvir a voz do pai, o coração tenso de Fuiuesi se relaxou. Virou-se e correu para procurar Qingyin. Qingyin! Chamou a pequena que estava de costas. Qingyin o ignorou. Sua cabecinha estava enterrada no sofá, ainda em seu próprio mundo. Não me dá atenção. Fuiuesi deu um toquinho em sua silhueta redonda. Aproximou-se para perguntar. Realmente me ignorou. Tudo bem. Levantou-se do sofá. Parou ao lado da porta e deu instruções antes de sair. Irmão vai sair um pouco. Fica direitinho em casa, tá bom? A pequena Qingyin levantou a cabeça e olhou para a porta. Mas chegou um segundo tarde. Não viu Fuiuesi. A garotinha suspirou. De repente lembrou que o terceiro irmão provavelmente ainda estava em casa. Então Qingyin começou a bater nas portas de cada quarto para procurá-lo. Ela batia em cada porta. Depois de bater, encostava o ouvido para ouvir algum som. Quando Qingyin correu até a porta seguinte, a porta que ela havia batido antes se abriu. Ela correu de volta rapidamente. Ficou de pé ao lado das pernas de Fu Shueqi, olhando para ele. Irmão, quer sair para brincar? Estendeu a mão. Deixe Qingyin te segurar pela mão. E o Xiao Si? Ele perguntou suavemente. Saiu. Qingyin lembrou-se com atenção. Realmente se lembrou do que Fuiuesi tinha dito antes de sair. Decoração, reforma. Disse com alguma incerteza. Qual quarto você vai reformar? Qingyin estendeu a mão e apontou para a frente. Nesse momento, de repente a campainha tocou. A pequena Qingyin olhou rapidamente para a porta. Um pouco surpresa. É meu irmão. Não. Mesmo que Fuiuesi não tenha levado a chave, ele não pode não ter impressão digital. Fu Shueqi se aproximou e abriu a porta. A pequena Qingyin o seguia preocupada. Irmão, será que é um homem mau? Não. Sua voz soava como pedras preciosas se chocando. Os que podem entrar neste condomínio, ou são proprietários, ou foram trazidos por proprietários. Instintivamente sentiu que devia ser alguém do seu pai. Pensando nisso, Fu Shueqi abriu a porta. Xiaoqi, por que você também veio para a capital? A mão de Fu Shui ainda estava sobre a porta. Não disse nada. Hesitou por muito tempo. A mulher empurrou a porta e entrou. Sua voz tinha um tom de repreensão. Por que anda por aí se não está bem de saúde? Seu pai não te levou para a cidade, ah? Por que não fica lá direito? Numa casa com tantas pessoas, todos se preocupam com sua saúde. Está tentando fazer os outros se preocuparem, não é? Fu Shueqi lançou-lhe um olhar. Seus lábios se moveram levemente. Quis dizer algo, mas parou. Sua cabeça parecia ainda mais baixa. Nos olhos de Su Nanxi brilhou um traço de impaciência. Ela desviou o olhar. Olhou para baixo e viu a criança em pé ao lado da perna de Fu Shueqi. Olá, tia. A voz clara era fina como a de um mosquito. Depois de falar, escondeu-se timidamente atrás de Fu Shueqi. Su Nanxi lembrou-se do vídeo que tinha visto há pouco. Achou extremamente deslumbrante. No vídeo, Fuiuesi estava abraçando uma menina desconhecida. A relação entre eles parecia muito próxima. Quem é você? O que faz na casa dos Fu? A voz da mulher era fria e aguda. Seu olhar era especialmente cauteloso. A cabecinha de Qingyin ficou um pouco em branco. Quando estava prestes a responder, Fu Shueqi levantou a cabeça e falou suavemente. Ela é a irmã mais nova. O rosto de Su Nanxi mudou repentinamente. Sua voz tornou-se aguda, um pouco estridente. Irmã mais nova. Olhou para o rosto delicado de Qingyin. Uma raiva sem nome lhe subiu à cabeça. Está dizendo que Fu Sihuai teve um filho com outra mulher? Fu Shueqi não disse nada. Su Nanxi sentiu que ele estava concordando. A raiva subiu por todo o corpo. Bateu a porta com força. O grande estrondo fez com que os corações dos irmãos tremessem ao mesmo tempo. A senhora Xin está em casa? Su Nanxi empurrou Fu Shueqi e entrou. Sem perceber, ele tropeçou. Caiu sentado no chão. Irmão. Qingyin segurou sua mão. Gritou preocupada.
Fuxueki disse que estava bem. Depois de dizer isso, protegeu-a atrás de si. Sunanshi viu essa cena. Ficou ainda mais irritada. Como pode estar doente desse jeito? Mal consegue andar. E ainda tem que proteger esse bastardo. Por um instante, Sunanshi sentiu que ela era estranha. Então não conseguiu se conter. Sentiu que precisava desabafar. Fuxueki, eu sou a sua verdadeira mãe. Fui eu quem te deu à luz. Seu pai teve um filho com outra mulher. Vejo que você realmente esteve doente por tanto tempo que nem saiu de casa. Até a cabeça ficou inútil de tanto ser mimado. Não me diga que não sabe o que isso significa. Seu rosto estava frio como gelo. Seu olhar era gelado. Fuxueki sentiu isso. Um olhar como se estivesse olhando para um lixo. Ele abaixou o olhar, sem ousar encarar aqueles olhos. Sua voz tremeu levemente. Este é o nosso assunto de família. Não tem nada a ver contigo. Logo depois de dizer isso, a voz tornou-se ainda mais aguda, irritada até os dentes. O que você disse? Você saiu rastejando do meu ventre. Se não fosse por mim, você nem existiria neste mundo. Agora você diz que eu sou uma estranha. Ela fixou o olhar no rosto pálido do rapaz. Em seus olhos havia ódio. Também havia aversão. Não era o olhar de uma mãe para o filho. Como se estivesse olhando para um inimigo. Bochoiki abaixou a cabeça. Sua voz tremia. Meu pai te deu dinheiro. Assinamos um acordo de rompimento. A relação mãe e filho não existe mais. Fuxueki. O rosto de Sunanshi ficou vermelho de raiva. Você nunca se atreveu a falar comigo assim antes. Foi aquela mulher que te ensinou. Você não recorre à sua própria mãe, mas apoia uma amante e o filho ilegítimo dela. Fuxueki levantou a cabeça de repente. A voz não era mais tão suave como de costume. Ela não é selvagem. Ela é minha irmã. Enquanto falava, os dentes de Sunanshi rangiam. Sem esperar Fuxueki terminar de falar, ela de repente levantou a mão e deu-lhe um forte tapa. O rapaz, que já estava fraco, caiu diretamente no chão. No canto de seus lábios pálidos havia manchas de sangue. Seu cabelo preto estava bagunçado. Seu peito subia e descia desordenadamente. Tossia violentamente, como uma escultura de jade quebrada, salpicada com tinta vermelha. Irmão mais velho. Kingin desmaiou. Correu rapidamente até ele. Ao ver aquela grande poça de sangue, seu rosto ficou pálido como papel. As pernas fraquejaram. Ajoelhou-se no chão. Kingin tinha os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. E estava tão assustada que chorava. Diferente dos soluços silenciosos de antes. Desta vez, o som era muito alto. Ela chorava de forma dilacerante. Entre as lágrimas turvas, viu Sunanshi se aproximar. Não, ela rapidamente se levantou do chão. Correu cambaleando para impedir Sunanshi diante dela. Um irmão acabou de adotar uma menina. Ela foi brutalmente espancada por sua própria mãe, quase até a morte. Ela foi brutalmente espancada por sua própria mãe, quase até a morte. A única coisa que importa é: esta garota na minha frente é filha biológica do meu ex-marido? Apesar de ele já estar casado novamente, ele nunca permitiria que, depois que seu ex-marido deixasse, houvesse outras mulheres ao seu redor. A menina olhou para a mulher furiosa à sua frente. Estava aterrorizada por dentro. No entanto, para proteger seu irmão, ela ainda deu um passo à frente sem hesitar. Com ambas as mãos abraçava Sunanx, querendo estender a mão novamente. Não bata nele! A menina tinha os olhos vermelhos. A visão turva. Enquanto falava, as lágrimas escorriam em fileiras, deslizando por suas bochechas até cair na roupa. A voz fraca e impotente de Fuxueki chegou. QNG. Vá para o quarto. A menina se virou chorando. Os olhos são como os de um coelho. O rosto pálido com um leve tom azul. A testa coberta de suor frio. Os olhos de QNG estão vermelhos e inchados. Chora com mais intensidade. Eu não vou. Sua vozinha infantil tremia. As lágrimas caíam gota a gota. Eu protejo seu irmão. Eu te protejo. Tia. Irmão, ele mentiu para você. Não sou filha do meu pai. Nanx parou, olhando para ela interrogativamente. A voz de QNG soluçava enquanto chorava. Sou órfã, ninguém me quer. Foi papai quem me trouxe de volta. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Nanx mudou. Ela inclinou a cabeça e olhou para a criança que jazia no chão. Ela está dizendo a verdade. Fuxueki não disse nada. Sente pontadas no coração. Não consegue ver o rosto de QNG. Só consegue ver suas costas tremendo constantemente.
Ela já se tornou órfã. Por que continuar a incomodá-la? Pela primeira vez, sentiu repulsa por sua própria origem. Por quê? Por que ter uma mãe assim? Os sons ao redor de seus ouvidos foram desaparecendo aos poucos. Sunanshi se levantou. Uma vez calma, não pôde evitar sentir certa frustração. Por que você me enganou? Diga diretamente que é órfã. Não pode haver tantas coisas. Ela voltou a desviar o olhar para a menina. E você também. Teria sido melhor dizer antes. A pequena QNG soluçava e disse desculpe. Fuxuki abriu os olhos. Seus olhos estavam vazios e sem vida. Sua respiração era fraca. Agora você está satisfeita? Já posso ir? Sunanshi olhou a grande bagunça no chão. Virou-se friamente e foi embora. Outra explosão. Depois que a porta se fechou, MQNG limpou as lágrimas. Ajoelhou-se junto a Fuxueki. Ela olhou para a neve. Tremia de medo. Irmão, você está tomando remédio? Vou trazer remédio. A menina, com a vozinha infantil, pegou sua mão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados por chorar. Sua vozinha infantil soava rouca. Enquanto falava, a voz se tornou ansiosa. Irmão, você vai morrer? Fuxuki olhou para o rosto dela. A visão à sua frente ficou gradualmente turva. Desculpe. E então, fechou os olhos lentamente. Como uma flor murcha. QNG tremia, sacudindo o corpo com medo. A madrasta parecia ansiosa e desorientada. Levantou-se e correu para o quarto buscar remédio. Mas o quarto estava muito limpo. Procurou por toda parte e não encontrou nada. Só viu uma tigela vazia de remédio na mesa de cabeceira. No fundo da tigela ainda havia alguns restos de remédio. QNG não entendia. Ela a abraçou no peito. Saiu correndo para ajudar Fuxuki. Ela aproximou a tigela dos lábios de Fuxuki. Chorando, o chamou aos gritos. Irmão, tome o remédio, irmão. Ela inclinou a tigela de remédio. Um líquido medicinal escorreu pelos lábios de Fuxuki até sua bochecha. Finalmente, encharcou suas roupas. QNG tinha o rosto coberto de lágrimas. Ela tentou muitas vezes. O remédio na tigela estava quase acabando. Nenhuma gota entrou na boca de Fuxuki. A vozinha infantil da menina era desamparada e dilacerante. Olhando ao redor, perdida na confusão. Há alguém que possa salvar meu irmão? Quem virá ajudá-lo? O quarto era muito grande. Depois que ela gritou, só ouviu seu próprio eco. Sua voz foi ficando cada vez mais rouca, até desaparecer completamente. QNG olhou para suas pequenas mãos. Por favor, eu imploro. Podem salvar meu irmão, por favor? A menina suplicava suavemente as suas mãos. Então se ajoelhou no chão. Colocou ambas as mãos sobre os ombros de Fuxuki. Depositou sua única esperança ali. Cuidadosamente, a pequena essência começou a se infiltrar na ferida de seu irmão. Kingin não sabia se isso funcionaria, mas ao menos dava um pouco de esperança. Uma forma de seu coração não ficar tão assustado. Sentiu uma dor nos olhos, mas não ousou retirar a mão. Devagar. Não sabia quanto tempo havia passado. Um pouco de suor apareceu em sua testa. Começou a sentir um pouco de cansaço. Fuxuki lentamente estava voltando a si. No momento nebuloso, sentiu uma sensação quente. Algo fluía para seus membros. Abriu lentamente os olhos. Quando olhou para o lado, ficou atônito. Viu aqueles pequenos pontos verdes se separando dos dedos de QNG, caindo suavemente como gotas de chuva, deslizando lentamente para dentro de seu corpo. Seu olhar se dirigiu para cima. Seu olhar se elevou, mas suas bochechas estavam excepcionalmente pálidas. Em seu olhar refletia fraqueza e cansaço. Seu coração ainda tremia suavemente. Fuxuki parecia perceber algo. Rapidamente levantou a mão e segurou aquela pequena mão. A menina se assustou. Seus ombros tremiam suavemente. Ao ver o dono daquela mão, sua pupila se dilatou imediatamente. QNG não conseguiu resistir. Pulou e o abraçou fortemente pelo pescoço. Seu pequeno rosto se afundou no pescoço de Fuxuki enquanto chorava. Irmão, pensei que você... Fuxuki olhou para a pequena chorando sobre ele. Não conseguia dizer nada. Abracei um pouco mais forte. Não teve muitos momentos significativos na última década. Este, agora, conta como um. De repente, Fuxuki sentiu um leve gosto amargo de remédio na boca. Aquele gosto lhe era muito familiar. Olhou para o chão. De fato, viu uma tigela de remédio familiar. O remédio foi preparado por Xiao Si esta manhã por volta das 5.
Xiao se ajudou a coar. Não era melhor que Xiao. Só havia resíduos de ervas. Tomar um gole custava 3 minutos. Era muito desagradável. Não terminou de beber. Deixou sobre a mesa ao lado da cama. Agora aparece aqui. Pode-se imaginar. A menina estava chorando há muito tempo. Sua clavícula também tremia. Fuxuki a abraçou e a consolou por um tempo. Finalmente, a menina levantou a cabeça. Seus próprios olhos estavam vermelhos. Dentro estavam cheios de fios de neve. Era muito desconfortável. A pequena Qingyin limpa as lágrimas com a mão. Se levantou cambaleando. Depois se inclinou para pegar a mão de Fuxueki. Sua voz tremia ao falar. Irmão, irmão, vamos chamar papai. Você tem que ir ao hospital. Fuxueki tocou a ferida. A neve estava um pouco pegajosa, mas a ferida parecia ter cicatrizado. Não sentiu nenhuma dor. Conteve a surpresa em seu coração. Quando se preparava para dizer algo, ouviu o som da porta se abrindo e fechando. Qingyin ficou paralisada. Pensou que aquela tia tinha voltado. Rapidamente colocou-se na frente do irmão. Quando viu que a pessoa que chegava era Fuyueci, seu coração, cheio de tensão, finalmente relaxou. Seus lábios se franziram. Chamou seu irmão com voz entrecortada. Fuyueci ficou atônito. Seu coração batia forte. Deixou o designer que ainda falava e dirigiu-se para dentro. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz ansiosa sobre a situação. E então viu a grande mancha de sangue sobre o ombro de Fuxueki. Sua mente ficou em branco por um instante. Terceiro irmão. Você está ferido. Ele também não sabia o que tinha acontecido. Pegou o telefone e tentou ligar para o hospital. Fuxueki levantou a mão e colocou sobre o telefone. Impediu a tentativa de ligação. Falarei com você mais tarde. Deixe-os voltar primeiro. Sua voz estava rouca. Pressionou muito levemente. Fuyueci ficou atônito por um momento. Porque aquela mão que o impedia era a mesma que estava ferida de Fuxueki. Olhou para cima. Percebeu que o rosto de seu irmão estava melhor que naquela manhã. Em vez disso, o rosto de Qingyin estava pálido. Virou-se e pediu desculpas àquelas pessoas. Depois que todos foram embora, sentia-se muito ansioso. Sua voz ficou ainda mais urgente. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Quem intimidou vocês dois? Fuxuki levantou o olhar. Sua voz estava fraca ao mencionar aquele nome. Sua Nanshi. Ela chegou. Ao ouvir esse nome, o rosto de Fuyueci mudou repentinamente. Não sabia se era ódio ou nojo. Ou talvez ambos. Ainda não entendia. Por que seu pai decidiu casar com uma mulher assim? Vou chamar o tio Gu, para que venha examiná-los. Não é necessário mencionar minha situação. Basta examinar Qingyin. A menina ao lado também balançou a cabeça apressadamente. Sua vozinha infantil soava um pouco ansiosa. Eu também estou bem. Fuyueci sentiu que o estado de ambos era estranho. Perguntou confuso. O que está acontecendo com vocês? Fuxuki abraçava a pequena QNG, que estava com as pálpebras pesadas. Minha ferida está curada. Foi Qingyin quem me salvou. Fuyueci não entendia muito bem. Não é que não entenda. Foi Qingyin quem me salvou. Fuxuki não sabia como descrever aqueles pequenos pontos de luz verde. Fez uma pausa e disse. Parece que é uma habilidade sobrenatural. Essas duas palavras deram a Fuyueci uma revelação repentina. Pensou em muitas coisas. Todas são cenas de quando estavam na cidade A. Fuyueci pensou. Foi muito desajeitado. O que faremos agora, Deng? Olhou para o pequeno rosto fraco de QNG. Estava tão ansioso que não parava de pisar de um lado para o outro. Fuxuki levantou o olhar, olhando, um pouco mais calmo que ele. Liga para papai e diga para voltar. Fuyueci obedientemente procurou o telefone. A pessoa tem algumas queixas em seu coração. Era contra Fushuai. Não demorou muito. Fushuai chegou em casa. Ao ver a bagunça em casa, quase pensou que ladrões tinham entrado. O que aconteceu? Ele prendeu a respiração por um momento. Fuyueci não disse nada. A boca de Qingyin se moveu. Queria dizer algo, mas uma mão gelada cobriu sua boca, como um patinho, impedindo a menina de falar o que queria. Fusihuai se aproximou. De relance viu o vermelho deslumbrante em Fushueki. Aquela grande mancha apareceu em uma pessoa já fraca. Teve um impacto ainda maior nele. As palavras perderam a calma. Xiaoqi, você está ferido. Os lábios pálidos de Fushueki se apertaram levemente. Olhou para ele com certa rigidez. Papai, eu não fiz. Ainda não terminei de falar.
Porque Fuiuesi não permitiu. Ele interrompeu. A voz dele soou estranha. Graças a Sunanshi se conter ao atacar, empurrou o terceiro irmão para baixo e foi embora. Não ficou para terminar. Caso contrário, não poderíamos ver o terceiro irmão agora. Ela realmente é nossa boa mãe. Quem não soubesse pensaria que realmente estava agradecendo a Nanshi. Fushueki permaneceu em silêncio. Escolhi ficar calado. Não interromper Xiao-si. Como parte da família, como Fushihua não perceberia? Ao ouvir o nome de Sunanshi, as veias em seu braço se destacaram levemente. Uma dúvida passou por sua mente em meio ao sono. O que há para duvidar? Rápido, chame seu assistente. Mostrem essa habilidade de dominar por 3 minutos e derrubar o rei quando o céu esfria. Expulsem ela e sua família, os que absorvem neve, da capital. Fushihua pensou seriamente por um momento. 3 minutos não são suficientes. Fuiuesi imediatamente se sentiu um pouco irritado. O olhou com frustração por sua ineptidão. O que há com você? Está muito longe daquele tipo dominante dos romances. Leia menos romances. O olhar de Fushuai era de desespero. O terceiro irmão está bem. Leve Kingin ao hospital. Eu também não sei se consigo levá-la. Pergunte por aí. Foi quando Kingin olhou para Fushuai, chamando o papai com voz fraca. A menina parecia completamente ilesa, mas seu rostinho estava excepcionalmente pálido. O que há com Kingin? Fushuai sentiu uma inquietação instintiva em seu coração. Ele se aproximou e pegou a criança. Salve o terceiro irmão. Caso contrário, o terceiro irmão certamente teria problemas. Fuiuesi explicou rapidamente. E então, franzindo a testa, começou a apressá-lo. Não pergunte mais. Apressa-se para descobrir quem pode salvá-la. Como pode ser salva? Habilidade sobrenatural. Por que continua perguntando? Você realmente se importa com Kingin? Pode-se ver claramente, pelo assunto de Sunanshi. Sua posição em casa caiu drasticamente. No escritório, um idoso com cabelo completamente grisalho, sentado na cadeira, tomando o pulso de alguém. Taungru colocou a mão sobre o pulso de Kingin. O piscar de Fushuai. Sua expressão parecia um pouco séria. Perguntou gentilmente. Criança, estou com muito sono. Como se sente agora? A menina Kingin ficou atônita. Abriu a boca para dizer algo. Fushihua assentiu suavemente. Kingin, este idoso é seu mestre. A vozinha infantil de Kingin era muito fraca. Mestre, quero dormir. Então, seu nariz percebeu o aroma floral que emanava dele. Estava impregnado em seu corpo há muito tempo. Mestre, você cheira muito bem. Pode comer? Não sei por quê. Kingin, ao sentir o aroma floral, de repente sentiu algo estranho. Limpou a saliva que estava prestes a sair da boca. Grandes olhos negros olhavam fixamente para Taungru. Taungru parecia surpreso. O pensamento de que ela era fofa naquele momento desapareceu instantaneamente. As pálpebras de Fushihua se contraíram. Rapidamente tapou a boquinha dela. Mestre, não pode comer isso. Então não se esqueceu de olhar para cima e explicar a Taungru. Professor Tan, não tenha medo. Kingin está brincando com você. Taungru estava desarrumado pelo vento, com uma linha preta na cabeça. Se não tivesse visto como você limpava a saliva com pressa, quase teria acreditado. Esta criança esgotou sua energia. Qual o grande problema? Precisa de repouso. Taungru suspirou levemente e disse. Fushuai, que estava ao lado dele, também suspirou aliviado. Então saiu para chamar seu assistente. Envie a família de Sunanta para o exterior. Não deixe que volte. Noite. Em uma cama de hospital. O olhar da pequena Kingin se desviou com dificuldade do vaso. Ela caiu fraca sobre a cama, como um peixe salgado. Seus grandes olhos olhavam fixamente para o teto. Papai, estou com fome. Fushihua colocou uvas descascadas perto da boca dela. Coma uvas. A pequena Kingin lambeu os lábios. Mas ela não queria comer. Papai, não quero comer isso. Pode aproximar um pouco mais aquele vaso de flores? Fushuai acabará de levar as flores junto a Gotuan. E de repente viu um ponto de luz verde entrar no corpo de Kingin. Os olhos da menina pareciam ficar um pouco mais brilhantes. Kingin também não sabia por que estava com mais fome. Agora queria estar em um lugar com vegetação. Papai. A menina chamou com voz doce e meiga. Podemos ir a um lugar com muitas árvores? Fushuai olhou para a hora. Surpreendentemente, desta vez não hesitou. Então pegou seu telefone. Preparar o carro. O comboio parou em uma colina. Fushihua colocou uma pistola em si mesmo.
Pegou uma lanterna do guarda-costas. Levou a menina nos braços em direção à floresta. E ele teve que ir para a floresta densa. Só porque a menina tem a habilidade de curar todas as coisas. No entanto, ele, para curar seu irmão que está à beira da morte, esgotou toda a sua energia. Somente absorvendo energia espiritual suficiente da planta, ele poderia renascer. Na floresta, King encaminhou até uma grande árvore. Sua voz doce e suave tinha um tom de reclamação, como uma criança que foi injustamente tratada lá fora. Vai para casa e reclama com a mamãe. Estou com muita fome e muito cansada. O que eu faço? As folhas das árvores farfalharam ao se mover, como se respondessem ao que ela dizia. Fusihuai sentiu-se um pouco culpado. Naquele momento, apareceram muitas coisas como vagalumes atrás dele. Pareciam ter surgido do nada. Agora voavam na mesma direção. Enquanto Fusihuai estava em seus pensamentos, aqueles pontos de luz tornaram-se ainda mais numerosos. Parecia que ele se lembrou de algo. Rapidamente se virou para olhar. O alvo dessas coisas era King, que não estava muito longe dele. Aqueles pontos de luz verdes pareciam ter encontrado seu lar. Todos se dirigiram para o corpo dela. No momento em que tocaram a pele de King, desapareceram como água. Fusihuai não sabia como descrever essa cena, mas ao vê-la pela primeira vez, sentiu que era sagrada demais. Não se apresentou, mas permaneceu em seu lugar. Controlava até o som da respiração. Temia que um som mais alto pudesse perturbar essa cena. De repente, ouviu-se um sussurro nos arbustos atrás dele. A expressão de Fusihuai mudou drasticamente. Estendeu a mão para suas costas. Tirou um objeto frio. Segurou-o na palma da mão. Tirou um comunicador. Pressionou o ponto vermelho que mostrava a localização. Rapidamente levantou King e saiu correndo. O guarda-costas que ficou do lado de fora chegou rapidamente. Quando viram alguns pares de olhos verdes na floresta, suas expressões eram muito sérias. Chefe, leve a senhorita e vá primeiro. A pequena menina não fazia ideia do que estava acontecendo. Só se podiam ouvir os sons de pum-pum-pum atrás. Logo ela foi colocada em um assento quente. Papai. Fusihuai sentado no banco do motorista. Sua voz soava um pouco rouca. Aconteceu algo. Voltaremos da próxima vez. King queria dizer algo. Ela já se sente muito melhor agora. Da próxima vez, não precisa vir. Mas ela sentiu que o papai não estava bem. Então não disse nada. Pouco depois de saírem de carro, o lugar onde haviam estacionado originalmente já estava cercado por um monte de animais. Como se estivessem enfeitiçados, entraram na floresta ao lado, como uma dança caótica de demônios. Depois de chegarem em casa em segurança, Fusihuai colocou a menininha ao lado da cama. Com ternura, a cobriu com um cobertor. King, empolgada, acariciou o tecido macio de cima. Papai, eu gosto muito de coisas macias. Está bem. Vou me lembrar disso. Ele olhou para os olhos brilhantes da menina. Sua voz era baixa e quente. King, há algumas coisas que quero te dizer. King assentiu obedientemente. Papai, pode dizer. Essa habilidade que você tem não é algo que todos possuem. Ela existe apenas em algumas pessoas. Por isso, sua saúde é o mais importante. Embora a fala de Fusihuai fosse muito lenta, a pequena começou a parecer cada vez mais confusa. Não dá para continuar assim. Fusihuai decidiu dar um exemplo. Como seu tio Xiao. Ele estava no aeroporto da última vez. Lembra quando ele te tirou de perto de nós? Ao ouvir o nome de Xiao Shu, o rosto de King de repente ficou sério. Lembro. Fusihuai observou a expressão zangada da menina. Assentiu satisfeito. Foi porque ele descobriu sua singularidade. Por isso ele te arrebatou. Tio Xiao é muito mau. King estava um pouco animada. Ao pensar na experiência de ter sido carregada naquele dia, sentia-se muito desconfortável. Nós odiamos o tio Xiao. Fusihuai concordou plenamente com essa frase. Então você deve esconder bem suas habilidades. Não deve deixar que os outros descubram. A garotinha aceitou imediatamente. Depois de aceitar, ela só pensou em uma coisa. Disse com cuidado. Mas papai, parece que eu deixei os outros saberem. Foi na casa do tio Xiao. Uma tia doente. Eu queria deixá-la feliz. Então dei-lhe uma flor. Ao ouvir King dizer isso, Fusihuai já sabia quem era essa pessoa. Depois acariciou a cabecinha de King. Não se preocupe. Essa pessoa é muito esperta. Se for Xiao Qindai, então não há problema.
Ela é diferente daquele canalha do Xiao Shu. Ela nunca faria mal a uma criança. Em um quarto escuro, Fu Zihuai olhou para a caixa de madeira em sua mão. Dentro da caixa havia um anel de diamante rosa. Mais de 20 anos atrás, quando se casou, sua mãe deu esse diamante rosa a Sunanshi. Depois, ao se divorciar, ela o trocou por uma propriedade em Yunjin Yixin. Fu Zihuai fechou a caixa. Pensou na pequena Qin Qin. Seu rosto mostrava uma expressão de ternura. Quando Qin Qin crescer e conhecer alguém de quem goste, ele dará isso como dote. A forma não é importante. Ele espera que sua mãe possa lhe dar seus melhores votos no casamento, e que isso possa ser transmitido a Qin Qin. Se não se casar, tudo bem. Então guarde para usar você mesma. No dia seguinte, todos voltariam para a antiga casa para se reunir. Em cada festividade, todos voltavam para a antiga residência para se reunir. De dentro, Fu Gongyu olhou para Fu Zihuai com olhos cheios de queixa. As pequenas brigas familiares entre você e Sunanshi não são grande coisa, mas mandar uma família para o exterior foi um pouco além do esperado. O velho Sr. Fu não disse nada. Também estava olhando para Fu Zihuai. Assim que Fu Gongyu terminou de falar, Fu Yuexi, que estava descascando uma laranja, não conseguiu mais aguentar. Assim que a casca caiu, ela se levantou. Terceira tia. O que significa pequenas brigas ou travessuras? Sunanshi esfaqueou o ombro do terceiro irmão com uma faca e deu um chute que lançou Qin Qin. Quando voltaram para casa, ambos estavam inconscientes. Se eu não tivesse voltado a tempo, agora seríamos nós os feridos. De qualquer forma, apenas 3 pessoas sabiam disso na época. Fu Yuexi estava inventando completamente. Falando. Fu Yuexi até começou a acreditar no que dizia. Segunda tia. Fu Yuexi segurou-se. Não se casar com alguém da família Su. Já que você apoia tanto a família Su, deveria ter voltado com os anciãos da família Su há meia hora. Fu Gongyu ficou vermelha de vergonha pelas provocações, tão irritada que não conseguiu refutar uma palavra. Finalmente, disse algo de maneira sarcástica. As notas de Xiao Si eram medíocres, mas seu jeito de falar ficou mais agressivo. Fu Yuexi se conteve. Não se importou com isso. Levou Qin Qin para brincar no jardim de casa. Fu Zihuai levantou as sobrancelhas, olhando para ela com um sorriso. O desempenho da empresa sob o comando da segunda irmã tem caído nos últimos anos, o que não impede que seu temperamento continue crescendo. Você. Fu Gongyu quase engasgou. Olhou bruscamente para ele. Parem de gritar. Depois que o velho Sr. Fu falou, Fu Gongyu, a contragosto, conteve suas palavras. O ancião olhou para as pessoas na sala de estar, levantou o olhar e perguntou a Fu Zihuai. Por que Huaira ainda não voltou? Fu Zihuai disse que não sabia. Então pegou o telefone. Conseguiu se conectar com o telefone do filho. No pátio interno, Fu Yuexi chegou bem à porta abraçando a garotinha. Acabei de encontrar os filhos da segunda tia. Fu Jinjun olhou para Qin Qin. Disse com um tom sarcástico. Então esta é a irmã adotada, hein? Para mim parece normal. O quarto tio a trata como um tesouro. Desde que entrou, não parou de abraçá-la. Xiao Qingyin, curiosa, inclinou um pouco a cabeça. Não entendia o que diziam em sua cabecinha, mas sabia que estavam falando dela. Fu Yuexi olhou para ela seriamente. Não se preocupe, irmã. É o Xiao Eizi. Logo em seguida, levantou o olhar para Fu Jinjun, que estava de pé diante dele. Sem ser educado, disse docemente. Quando você se aproxima, cheira tanto. Que inveja me dá. A expressão de Fu Jinjun se endureceu de repente. Eu? Quando estive com inveja? Saia e pergunte. Quem teria inveja de um órfão? Fu Yuexi respondeu sem hesitar. Ele sorriu falsamente. O que você disse há pouco foi bem interessante. Qingyin é filha do meu pai. Deveria ele te abraçar em vez da própria filha? O rosto de Fu Jinjun ficou vermelho com o que ouviu. Prestando-se a falar. O maior provocador da família rica falou novamente. Você deveria falar menos com essa boca insolente. Em alguns meses será o ano novo. Você me faz ouvir repetidamente sobre sua relação com minha irmã. Vou fazer com que meu pai não te dê dinheiro de ano novo. Vamos ver se você se comporta. Fu Jinjun imediatamente fez uma careta. Saiu do pátio sem olhar para trás. Fu Yuexi desviou o olhar. Seus olhos passaram de afiados a suaves. Ele beliscou levemente a bochecha de Qin Qin. No coração de Fu Yuexi. Sua irmã é a melhor menina do mundo.
Há muito tempo ele já considera Qin Qin sua própria irmã. Se alguém disser que sua irmã é má, quem ele enfrentará? Depois, passeou com a irmã pelo pátio. Ao passar pelo pequeno lago, Fuiuesi parou de propósito para divertir Qin Qin. Irmã, você não pode se aproximar da água, tá? Qin Qin foi muito obediente. Eu sei, irmão. Só posso brincar quando os adultos estão por perto. Ao ver sua irmã tão obediente, Fuiuesi assentiu satisfeito. Vá brincar, irmã. Vou te esperar no pavilhão da frente. Então, correu rapidamente até o pavilhão. Um som timio ecoou no céu. Enquanto brincava, não deixava de olhar de vez em quando o pequeno. Viu o pequeno agachado ao lado de um arbusto. Fuiuesi voltou e soltou um sorriso relaxado. Provavelmente descobriu algum inseto divertido. Quando era pequeno, ele gostava de pegar grilos no jardim. Mas aqui não há insetos venenosos, nem ratos, nem cobras. Todos os dias os criados inspecionam. Então não me preocupo. Nesse momento, Qin Qin estava agachada no chão, olhando para a coisa comprida diante dela. Inclinou um pouco a cabeça, um pouco confusa. Adulto, qual é o seu nome? Ela olhava fixamente para a cabeça triangular que estava no chão. Sua postura agachada era muito obediente. Falando com uma voz infantil. Acho que te vi na televisão, mas esqueci como você se chama. Se nesse momento passasse um adulto, provavelmente ficaria tão assustado que até a alma sairia voando. Criança tola. Isso é uma cobra. Cabeça triangular. Ainda é venenosa. Só que o estado dessa cobra não parece muito bom. Tem um grande ferimento no corpo. Dá para ver pelas marcas no corpo. Que chegou aqui após uma longa viagem. Qin também percebeu isso. Ela segurava um gravetinho. Cuidadosamente o cutucou no corpo. Você se machucou. Qual é mesmo o seu nome? Os ignorantes não têm medo. As crianças que nada entendem costumam ser as mais corajosas. Qin deixou cair o gravetinho que tinha na mão. Levantou-se. Ela não percebeu como a cobra tentava agradá-la. Esfregava a cabeça no graveto em sua mão. A pequena correu de volta ao pavilhão. Ela caminhou até Fuiuesi. Estendeu a mão e apontou na direção onde havia se agachado há pouco. Irmão, irmão, encontrei um graveto macio. Ele quer ir ver com Fuiuesi. Mas Fuiuesi não estava muito interessado. O gravetinho macio. Ele repetiu isso em sua mente. Finalmente pensou na trepadeira de flores. Au! Ah, é uma trepadeira. Pegue e brinque, irmãzinha. Um irmão irresponsável disse isso. Qin ficou atônita por um momento. Levantou o rostinho para olhar para Fuiuesi. Confusa, coçou a cabeça. Seu tom tinha um pouco de incerteza. O irmão disse: que posso pegar e brincar. Tudo bem. Brinque você. Essa coisa se chama trepadeira. Você pode brincar com o que quiser. Este pequeno jardim pode ser bagunçado à vontade. Se o céu cair, seu irmão mais velho o sustentará por você. Essas palavras eram grandiosas. Qin soltou a mão. Ainda estava confusa, mas era obediente. Bu-san virou-se e foi embora. Voltou para o lado da pequena cobra. Qin lembrou o que seu irmão disse sobre poder pegar e brincar. Hesitou por muito tempo. Não sabia por quê. Ela estava um pouco relutante. Você se chama trepadeira? Ela perguntou à pequena cobra com uma voz infantil. A pequena cobra se sentia tão mal que não podia se mover. Abaixou a cabeça, sem fazer som. Qin viu os ferimentos em seu corpo. Ainda sentia que algo não estava certo. Ela se levantou e foi procurar Fuiuesi novamente. Realmente queria que seu irmão viesse olhar. Mas seu bom irmão irresponsável começou um jogo. Irmão. A menina puxou sua roupa, chamando-o suavemente. Aquela trepadeira está ferida. Venha ver. Fuiuesi tirou um momento de sua agenda ocupada para levantar um dedo. Deite-se. Ouviram-se passos. Fuiuesi, nos momentos de descanso, pensou no que Qin havia dito. A trepadeira ferida. Acontece que foi cortada por um servo. Era a primeira vez que ouvi alguém chamar um galho morto de galho ferido. Você é tão adorável, irmãzinha. Ele acariciou a cabecinha de Qin. Não tem problema. Vá brincar. Seu irmão está aqui com você. Qin o olhou parada ao lado por alguns segundos. Ele só se concentrava em jogar videogame. E ainda dizia algumas coisas que ela não entendia. Depois de um tempo, Fuiuesi levantou o olhar e a olhou de lado. Esse rostinho suave e terno. Continuava olhando para ele com expectativa. De repente, sua consciência despertou. Então traga para eu ver. Que tipo de flor é? Bom irmão.
A pequena Kim Kim correu de volta para o lado da trepadeira. Kim Kim parecia um pouco incomodada com a terra e os restos de folhas em seu corpo. Examinou novamente. No fim, segurou apenas a ponta da cauda. Aquele rostinho macio e fofo. Aquela pose adorável. Aquele passo desajeitado e encantador. E a cobra que segurava. Irmão mais velho. Fuiueci fez um som. Achou um refúgio e se escondeu. Então levantou o olhar e viu claramente. Aquela visão quase arrancou sua alma. Ai meu! Sua cabeça explodiu num estrondo. Era como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Sua boca soltou um grito agudo e quebrado. Droga! Trepadeira! Isto é uma cobra venenosa, droga! Ainda está viva! Segurança! Não! Guarda-costas! Fuiueci quase pulou de susto. Mas seu grito fez com que um servo que passava corresse até ali. Antes que a empregada chegasse, ele falou gaguejando, apontando a pequena mão clara. Uma voz trêmula e instável. Rápido, rápido, joga fora essa coisa. A garotinha delicada olhou para a videira em sua mão, considerando que ela estava tão ferida. Era difícil se livrar dela. Ela estava muito indecisa. Mas, irmão, ela está ferida. Fuiueci também está ferido. O ferimento em seu espírito. Se não fosse porque a pessoa diante dele era sua irmã, ele já teria fugido há muito tempo. A pequena Kim Kim viu que o rosto dele não estava bem. Com a cobra na mão, deu um pequeno passo à frente. Com voz preocupada. Irmão mais velho. O que há de errado? Ela deu um passo à frente. Fuiueci parecia ter visto um fantasma. Naquele momento, perdeu toda a força e raciocínio. Não venha aqui! Aquele grito fez a pequena Kim se sentir um pouco triste. Logo em seguida, Fuiueci disse novamente. Isso é uma cobra, Kim Kim. É uma cobra venenosa. Em meio à confusão, sua voz tremia muito. Os grandes olhos brilhantes da menina olharam fixamente por 3 segundos. Fez um som suave e meloso de ó. Ainda com as mãos soltas. O que é uma cobra venenosa? Fuiueci teve uma sensação confusa. Kim Kim estava tão calma. Parecia para ele que estava exagerando um pouco. Esse pensamento só passou por sua mente por um segundo. E então ele o sacudiu e descartou. Bah! Que exagero! Se essa coisa me morder, nem quero pensar que terei que preparar um grande jantar. O servo, ao ouvir o barulho, correu rapidamente para lá. Ainda não havia chegado à beira do pavilhão. Fuiueci o viu. Vá chamar um guarda-costas. Uma cobra venenosa entrou aqui. Agora está nas mãos da minha irmã. O servo era mestre em escutar as coisas errado. Quando aquela frase chegou aos seus ouvidos, virou. Ababa-baba. Uma cobra altamente venenosa mordeu e feriu minha irmã. Ao ver novamente o rosto pálido e os lábios arroxeados de Fuiueci, seu olhar se encheu de terror num instante. Nem ousou perder tempo. Então começou a correr e gritar. Correu em direção ao mordomo, apontando para a direção do pequeno jardim. Sua expressão era de pânico. Portanto, falava de maneira confusa. Uma cobra venenosa entrou no jardim e mordeu a senhorita. A vida da senhorita está em perigo iminente. O quê? A expressão severa do mordomo mudou instantaneamente. Ele tirou o comunicador da mão e ordenou com voz apressada. Rápido, rápido, rápido. Agora, todos venham imediatamente ao pequeno jardim. Uma cobra venenosa entrou na casa antiga e mordeu a senhorita. Atualmente, a senhorita já está envenenada. Neste momento, todos os guarda-costas do pátio da frente estavam vindo para cá. Tal cena naturalmente causou confusão entre os transeuntes. Enquanto corriam para o pátio dos fundos, Fujinjun estendeu o braço para bloquear um deles. O empurrou de lado e perguntou. O que estão tentando fazer? Uma cobra venenosa entrou no pequeno jardim dos fundos. Mordeu até a morte a filha do quarto mestre. E também mordeu o jovem mestre Yui. Depois de dizer isso, ele saiu apressado atrás do grupo, deixando Fujinjun sozinha, atordoada ao vento. Depois de ficar paralisada por 2 segundos, de repente, se virou e correu para dentro em busca de alguém. Na sala de estar, havia apenas alguns adultos conversando. Quando Fujinjun entrou correndo, todos olharam para ela. Fujinjun fixou o olhar em Fusihuai. Quarto, tio 4. Uma cobra venenosa entrou no jardim. Essa cobra mordeu a garota que o senhor trouxe. Fuiueci também foi envenenado. Depois de dizer isso, Fusihuai saiu voando do quarto com um Voshos. Sua velocidade não era menor que Mach 2,5. E nesse momento, Fuiueci estava consolando King. Finalmente a fez soltar a cobra que tinha na mão.
A menina apontava preocupada para a barriga da cobra. Irmão, a barriga dele está rasgada. Você ainda não me disse o que fazer. Fuiuesi só pôde ver a boca de Qin Qin se movendo, mas não conseguia ouvir o que ela dizia. Ele ficou todo arrepiado. Bambu, venha rápido para o meu lado. Fique longe dela. Está bem. Qin Qin olhou para a cobra no chão. Parecia um pouco relutante em se separar. Miau avançou lentamente em direção a Fuiuesi. De repente, foi abraçada com força. Foi segurada firmemente. Vamos, vamos, vamos. Depressa. A cobra deixada no chão, ao ver Qin Qin se afastar, arrastou-se com dificuldade na direção dela. Isso fez Fuiuesi soltar um grito agudo. Sai, cobra morta. Odeio coisas que não têm limites. Enquanto corria freneticamente para fora. Não conseguiu parar e bateu direto no segurança que vinha apressado. O segurança o olhou como se visse um fantasma. Seu espanto se misturava com leve êxtase. Jovem mestre, o senhor ainda está vivo. Fuiuesi tinha uma expressão cheia de perguntas. O que é isso? O que você disse? Se eu não estivesse vivo, eu deveria estar morto. O segurança não respondeu, porque viu a pequena menina nos braços de Fuiuesi. As pupilas dele se dilataram instantaneamente. Meu Deus! A senhorita também ainda está viva. O pequeno Gozi tinha uma expressão confusa. A voz suave e infantil soava com alguma dúvida. Qin Qin também vai morrer? Nesse momento, Fusihuai também se aproximou rapidamente. Ver meus familiares é diferente. Fuiuesi de repente ficou muito abalado. Quando ele correu até lá, Tio Xiao olhou fixamente para o rosto dele. O olhava diretamente, o que o fazia se sentir inseguro. A trepadeira Fuhua também parou atrás. Viu-o saltar como se nada tivesse acontecido. Com um suspiro de alívio, também ficou um pouco confuso. Pequeno Zi, você está bem? Eu estou bem. Bo Shuai levantou a mão. Com o rosto frio, pegou Qin Qin dos braços dele. A pequena menina estava com o rosto corado. Um par de grandes olhos negros brilhavam intensamente. Quando foi abraçada, sorriu amplamente para a pessoa. Ela não está bem viva? Por que o mordomo disse que você e Qin Qin foram mordidos por uma cobra? A voz de Fusihuai se aprofundou. O que está acontecendo? Onde a cobra te mordeu? Fusihuai piscou. Era Qin Qin que segurava na mão uma cobra quase morta. Me assustei tanto que quase perdi a alma. Ao ouvir isso, a pálpebra de Fusihuai tremia. Olhou para a doce e tenra menina em seus braços. Realmente não conseguia associá-la a Fuiuesi. A pálpebra de Fusihuai tremia. Realmente não conseguia associá-la a Fuiuesi. É o papai da videira florida. A pequena Qin Qin disse seriamente. O irmão mais velho disse que era o Atentem. Os outros que ouviram isso ficaram confusos. Fuiuesi pareceu lembrar de algo. Suas costas de repente ficaram frias. Rapidamente estendeu a mão para tapar a boca de Qin Qin, mas foi interrompido no meio do caminho por Fusihuai. Por que você está nervoso? Deixe Qin Qin falar. Fuiuesi recuou a mão. Ha ha. Quando eu fiquei nervoso. Ele se esforçava para piscar para Qin Qin, mas a pequena não entendia sua intenção. Achava que ele só queria fazê-la rir. Aquela trepadeira se feriu. O irmão disse para eu levá-la para ver. Então eu levei, he. Fuiuesi sentiu tontura. Ao pensar nisso, quase desmaiou. Concluído. Como esperado. Depois de ouvir o que Qin Qin disse, o olhar de Fusihuai para ele já estava gelado. Nesse momento, havia um segurança descuidado. Verifique o telefone e devolva-o. Viu de relance o jogo ainda rodando na tela. Fuiuesi estava encharcado de suor. Mostrou um sorriso desconfortável e nada atraente. Tentou manter a calma. Ouça a minha explicação. Fusihuai entregou a criança em seus braços para a pessoa ao lado. Sua voz era fria. Venha. Explique-me. Antes de ser arrastado. Ele se virou e gritou assustado. Irmão, me ajuda. Vovô, me ajuda. As duas pessoas a quem chamou desviaram o olhar em silêncio, como se não tivessem ouvido. Fuati olhou, um tanto surpreso, para a pequena que segurava nos braços. Mas que diabos! Querida irmã, você tem tanta coragem assim? Outras crianças herdam tarefas desde pequenas, mas ela herdou uma feroz montanha de tigres, enquanto outras crianças ainda se preocupam com um. No momento de coçar a cabeça por problemas de matemática, ela se preocupava se o tigre tinha aprendido yoga para perder peso. A razão de tudo isso precisa começar desde que a menina pegou uma cobra com as mãos. No pátio da família Fu,
Fu Hatian surpreso para a menina à sua frente. Irmã, que coragem você tem! Qingyin ainda não sabe o que tem carregado. Pergunta, inclinando a cabecinha. Irmão mais velho. Vamos salvá-lo, sim? Fu Hatian fica um momento atônito. Não tive tempo de voltar. Qingyin conta com o dedinho, falando seriamente com ele. Podemos criá-lo como um cachorrinho. Assim teremos mais um amigo. Não é certo. Que pessoa decente se faria amiga de uma cobra? O que o irmão está dizendo? Uma menina com expressão inocente. Não entende, miau. O avô de Qingyin, ao ouvir isso, tinha nos olhos, tão aguçados quanto um falcão, um brilho. Na idade de... Gosta de criar criaturas estranhas, mas que parecem incríveis. Ele olhou para a menininha. E de repente sentiu que essa menina era do seu gosto. A pequena é muito corajosa. Ele gosta. Não deixe a aparência do avô de Qingyin, que agora parece um velho comum, enganar você. Ele cercou algumas montanhas nos arredores da cidade. E criou muitos gatinhos que ele considera incríveis. De vez em quando está curioso, vai vê-los. Mas em casa não há nenhum jovem que queira acompanhá-lo. O velho mestre Fu agora está olhando para Qingyin. Os olhos têm um brilho estranho. Ele vê que esta pequena tem muito potencial. Imediatamente, uma ideia maliciosa surge em sua mente. Ao ver o olhar intenso do avô, Fu Hatian parece perceber algo. Olhou para a menininha à sua frente. Seu sorriso parou por um instante. O avô não poderia imaginar seus tigres e leões. Baixou a cabeça e olhou para o corpo de Meibao. Isso era tão insignificante que nem preencheria um buraco. Mesmo se você jogasse na boca de um tigre, ainda poderia viver em um apartamento de um quarto. O avô é velho. Portanto, ele está ansioso para encontrar alguém que herde a montanha dos tigres. Não esperava que agora estivesse tão desesperado. Resolveu prestar atenção em uma menina de 3 anos. Não. Voltará para contar ao pai. Para ter cuidado com os pequenos nesses dias na casa antiga. Não deixe que o avô leve você às escondidas. No dia seguinte, no quarto de Fu Sihuai. Tudo bem. Escute o que digo. Não deixe que Qingyin aprenda a cultivar flores. O avô deixou sua xícara de chá. Muito desdenhoso. Cava um buraco e planta um broto. Cobre com terra e pisa 2 vezes. Para algo tão simples, ainda precisa procurar um mestre? Não há nada a aprender. Em seu coração. Mesmo que a pequena Qingyin queira desperdiçar seu tempo, também deveria desperdiçá-lo em sua montanha de tigres. Em vez de plantar flores sem sentido, Fu Sihua levantou as pálpebras e o olhou. Hoje percebi que algo está errado com o ancião. Com voz grave, perguntou educadamente. O que o traz aqui hoje? Ao mencionar isso, o avô de Qingyin parecia um pouco inseguro. Afinal, o que queria fazer era um pouco difícil de dizer. Que boa pessoa enviaria seu filho para brincar com feras ferozes? Seu olhar se movia de um lado para o outro. Em um momento de tensão, pegou novamente a xícara de chá sobre a mesa. Essas mãos pareciam muito ocupadas. Há algo que quero discutir com você. Tenho um amigo. Disse que queria levar Qingyin para passear. Pergunto o que seu pai acha sobre isso. Fu Sihua olhou em silêncio por um bom tempo. Você tem um amigo. Correto. Naquele momento, Fu Sihua finalmente entendeu o que o avô queria. Isso é para levar alguém de volta à sua montanha em ruínas. Ele respirou fundo. Não pode. Foi recusado. O avô ficou com raiva pela vergonha. Irei falar com Qingyin eu mesmo. Não impeça a menina de ter suas próprias ideias. Qingyin estava neste momento no pequeno pátio com uma cobra que havia sido curada. De repente, alguém a chamou por trás. Ela virou a cabeça inocentemente. Vovô, vovô, menina Qing, você gosta desta cobra? O Sr. Fu se aproximou. Sua expressão era muito benigna. Isso não era algo que ele tivesse experimentado com outras espécies. Por causa desse sorriso, Qingyin sentiu que tinha se aproximado muito dele. O rostinho fofo e lindo estava sério. Vovô, não gosto. Gosto. Se você gosta. Ao dizer metade da frase, o vovô ficou paralisado. Espera um momento. Ele ouviu errado. A pequena menina explica seriamente o motivo. Na verdade, acho que não parece bonito. O rostinho fofo com expressão séria. Mas vejo que está ferido e sinto pena. Acabei de tocá-lo. O coração do vovô sobe e desce. Depois de ouvir essa última frase, silenciosamente se consola em seu coração. Não tem problema, não tem problema. Ter um bom coração também é algo bom. Qingyin recolheu os 2 dedos que havia usado para segurar a cauda da cobra. Esfregou um pouco na roupa. Um pouco irritada. Sinto que minhas mãos ainda estão pegajosas.
Me arrependo muito, vovô. O vovô olhou para os grandes olhos claros de Kingin. Não conseguiu dizer uma palavra de angústia. Por que essa pequena não segue o protocolo? Neste momento, a cobra enrolada em bandagem se mexeu. Parecia que estava defendendo sua própria causa. Ela, na verdade, também pode ficar rosa. Menina boba. Você gosta de gatos? O vovô de Kingin sorriu timidamente. Os olhos de Kingin se iluminaram de repente. Em sua mente apareceram gatinhos adoráveis. Assentiu rapidamente. Vovô, gosto de gatinhos. Uma faísca brilhou nos olhos do vovô. Ele se inclinou um pouco para a frente. Sua expressão era bondosa, com palavras doces e persuasivas. Como a vovó lobo que finge ser amável. Menina emocional. Vovô vai te levar para ver os gatinhos. Pode ou não? A pequena ingênua ainda não tinha percebido que algo estava errado. Assentiu animadamente com a cabeça. Está bem, está bem. Obrigado, vovô. A pequena Kingin estava muito emocionada. Embora o vovô parecesse um pouco difícil de lidar, ele vai levá-la para ver gatinhos, hein? O vovô é um bom homem. Acabei de subir no carro. A pequena parecia se lembrar de algo. Vovô, devemos contar para o papai? Mencionando Fusihuai. A expressão do vovô ficou séria. Ele se virou e encontrou os olhos puros e inocentes da menina. Seu pai não tem muito senso estético. Não consegue apreciar animais adoráveis. Então não precisamos contar para ele. Ah, a pequena ingênua de 3 anos não sabe o que é senso estético. O que o vovô disse? Ela ouvia confusa. Ouviu, mas isso não significa que entendeu. O vovô olhava para a obediente Kingin. Assim que ela virou a cabeça, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Logo, o carro parou em frente a um grande portão de ferro desolado. Kingin olhou para o ambiente desolador à sua frente. Sem pensar, se virou e subiu no carro. O vovô de Kingin rapidamente estendeu a mão e segurou a pequena cauda de seu vestido. A pequena não conseguiu puxar. Foi arrastada para dentro com uma expressão de descontentamento. Vamos, menina King. Vamos ver os gatinhos. Kingin segurou a porta do carro e se recusou a entrar. Sua pequena boca se franziu, olhando para o velho Sr. Fu como se olhasse para um homem desleal. Chorando, o acusou. Vá, eu não quero ir. O vovô quer me vender. O vovô ficou surpreso. Depois, olhou para ela com graça. Como poderia vendê-la? Não me faltam os tâmaras de Xingren. A menininha não se sentiu consolada de forma alguma. Ela gritou com toda a força. Chorou ainda mais triste. Vovô, por favor, deixe Kingin ver o papai mais uma vez. Pu, pu, pu. Depois de dizer esta frase, os guardas e motoristas ao redor riram. O avô de Kingin se sentiu divertido e resignado. Ele acariciou a cabeça dela com a mão. Já me chamou de vovô. Como poderia vendê-la? O máximo que poderia fazer é enganá-la com palavras. Kingin limpou as lágrimas com suas pequenas mãos. É verdade? É mesmo? Sua voz infantil tremia. Claro. O avô te trouxe aqui por um assunto importante. Quando você entrar, verá. Kingin parou de chorar. Ela fungou e disse com ressentimento. Tudo bem então. A pequena finalmente soltou a porta do carro. Cuidado e siga o vovô até o grande portão. Assim que chegou à entrada, viu 2 homens musculosos. A pequena Kingin quis chorar novamente. Sentia que aqueles tios eram intimidador. Parecia que um soco poderia lançá-la longe. Como poderiam ser pessoas que cuidam de gatinhos? A justiça tem sua recompensa. Então se sente muito grande. Tão natural como se estivesse em sua própria casa. Menina Kingin. Primeiro vamos ver os gatinhos. Agora, o único que a pequena espera são os gatinhos. Ela mesma se consolou. Seguindo o avô, chegaram diante de uma grade de ferro. O avô apontou uma grande sombra amarela atrás da grade. Perguntou com um leve tom de emoção. Menina Kingin, olhe rápido. É peludo. Você gosta? A pequena Kingin olhou confusa para o avô. Parece um pouco grande. O Sr. Fu fez um gesto com a mão, cheio de desaprovação. Por que, menina Kingin, agora você é uma criança. Por isso parece tão grande. Quando crescer, não parecerá mais grande. Com razão e fundamento. Convincente. A pequena assentiu, entendendo pela metade. Ah, então é assim. De repente, um pequeno tigre os descobriu. Correu em direção a eles como se perseguisse uma presa. Então parou abruptamente ao lado da grade de ferro. Tem uma cabeça grande e aparência vigorosa como um tigre. Olhava para Kingin com a cabeça inclinada, confuso. O avô de Kingin de repente iluminou os olhos.
Apontando para o pequeno tigre, disse com orgulho: Olhe, o avô não te enganou, certo? É um gatinho. Ao ouvir isso, a mãe tigre mexeu as orelhas. Em seus olhos havia um toque de confusão humana. Que forma de chamar um tigre de gato? Kingin olhava para o pequeno tigre, inclinando a cabeça com confusão. Ela também inclinou a cabeça, confusa. O conteúdo de leite é um pouco excessivo. O avô de Kingin não pôde evitar rir. Abaixou-se. A voz era suave e perguntou: Menina King, o que acha? Você gosta deste pequeno gato? Gosto. Então o avô te dará. Você acha bom cuidar dele? A menina tinha uma expressão cheia de dificuldade. Ela sussurrou sem confiança. Mas agora Kingin ainda precisa que o papai cuide dela. Ela disse baixinho, sem confiança. Então, vovô, eu te dou. Como isso é possível? O avô ficou tão emocionado que quase gritou. Quantos anos se passaram e finalmente conseguiu um? Como pode parar de cuidar só porque falta dinheiro? É só dinheiro. Ele tem de sobra. Menina King, cuide dele sem preocupações. Vou dar dinheiro ao seu pai. Imediatamente tirou o telefone. Após algumas manobras, mostrou satisfeito a Kingin. Não importa se o pequeno entende ou não. Kingin não sabe o que é isso. Mas pode adivinhar que é o avô enviando dinheiro ao papai. Obrigada, vovô. Você é tão bom. Dar um gatinho para ela criar. E ainda envia dinheiro para o papai. O avô é uma ótima pessoa. O avô de Kingin sorriu. Sentiu-se cheio de alegria pelos elogios. Uma bobinha que foi vendida e ainda ajuda a contar o dinheiro dos outros. Naquele momento, Fusiru estava trabalhando, olhando para o grande envelope vermelho de 1314 que o avô enviou pelo telefone. Perdido em pensamentos profundos, Kingin olhava para o pequeno gatinho lambendo a grade. Sentiu um pouco de pena. Então pegou uma folha. Segurou na mão por alguns segundos. Colocou na boca do filhote de tigre. O pequeno gatinho começou a comer animado. Essa cena deixou o avô completamente perplexo. Será que comeu carne demais? Um pouco cansado. De repente, queria mudar de sabor. Ele também pegou uma folha do chão. Chegou perto do filhote de tigre. Quem diria que nem olhou para ele? Movendo-se, ignorou-o completamente. E com desdém, soltou um bufar pelo nariz. Um avô tem algumas dúvidas sobre a vida. Ele voltou a empurrar as folhas para a boca do tigrezinho. Menina, o que aconteceu com você? A menininha não prestou atenção. Ainda olhava fixamente para a pequena Kingin. Só que Kingin já não a alimentava. Ao ver essa cena, o avô de Kingin, que foi ignorado, não se sentiu desapontado. Ao contrário, estava incomumente emocionado. Não come as folhas dele, mas come as da menina. Isso significa que gosta da menina? O primeiro encontro deixou uma ótima impressão no tigre. Este par é, sem dúvida, o perfeito. A perfeita herdeira. Agora não vão deixar o zoológico para a menina Kingin. Ele está insatisfeito. Sua presença é muito intensa. Quando a pequena virou a cabeça, assustou-se com seu olhar ardente. Avô, você. O Sr. Fu sorriu com mais doçura, falando baixinho e suavemente com Kingin. Esta é a pequena Kingin. Você pode escrever seu nome? O avô quer brincar de um jogo com você. Você só precisa escrever seu nome em uma folha de papel. Este jogo, mesmo se ganhar, está bem? O pequeno que vai para a creche olhava com expressão inocente. Este é um jogo muito desafiador. Avô. O velho Sr. Fu percebeu que havia chances. Apresurou-se a chamar o mordomo. Vá e pegue o registro de residência do quarto agora. E também os materiais que comprei para a montanha. Envie tudo para o governo. Preciso com urgência. Pensando bem, o avô de Kingin achou que o risco era alto demais. Então fez uma ligação para a empresa, para encontrar algo para Fusiru a fazer. Depois levou rapidamente a pequena Kingin ao governo. Na sala, o avô de Kingin tirou uma folha cheia de letras. Coloque uma caneta na mão dela, corações negros. Depois apontou um lugar no canto inferior direito. Disse com expectativa. Vamos, assine seu nome, menina. Se terminar isso, terá vencido o jogo. Kingin piscou, sentindo que algo não estava certo. Mas com sua cabecinha pequena agora, não podia entender nada. Mas a menina pensava que seu avô era uma boa pessoa. Portanto, confiava firmemente no que ele dizia. Segurando a caneta, escreveu cuidadosamente duas letras tortas, Kingin.